Quer ajudar o Entreplanos a continuar produzindo vídeos? Então considere se tornar um apoiador da nossa campanha no Apoia-se. Você ajuda a financiar o nosso trabalho e de quebra ganha recompensas muito legais. Para mais informações, clique no link aqui embaixo na descrição. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e olha só quem está aqui comigo. Oi, pessoal. O grande Thiago Belotti. Essa é, sem dúvidas nenhuma, a collab mais pedida do Entreplanos desde o início do canal. Toda semana alguém faz um vídeo com o Thiago Belotti. E aí depois descobriram que eu moro em Brasília também, aí pronto. Pois é, quando descobriram que nós dois somos de Brasília, aí começou a chover pedido também para fazer essa collab. Curiosamente, as pessoas acham que nossos canais são concorrentes, mas são conteúdos bem diferentes. Nossa, porque sim. Você faz vídeo ensaios, né? Isso. É um trabalho de edição muito mais refinado, e eu faço vídeo reviews, né? Então é legal que... É bom ver a cidade representada, né? Sim, exatamente. Estamos aqui no cenário dos meus 2 centavos. Se você não conhece o canal do Thiago, já dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e vai conhecer, se inscreve no canal dele que é fantástico. Mas então, o Thiago tá aqui hoje porque a gente decidiu falar sobre um tema que ele domina muito bem. Eu não domino tão bem assim quanto o Thiago, e é justamente por isso que eu quero ouvir um especialista falando disso. A gente vai falar sobre filmes de zumbi. Especificamente, o que a gente vai fazer hoje é fazer um apanhado histórico dos filmes de zumbi, mas para falar sobre as alegorias e os comentários feitos pelos filmes de zumbi, os diferentes simbolismos, os diferentes medos que esses tipos de filme retrataram da sociedade com o passar das décadas, porque foi mudando, e ninguém melhor pra falar sobre isso do que o Thiago, que tá aqui do meu lado. Eu não gosto de vídeos no YouTube que são só factuais. Vídeos assim, 10 filmes mais caros da história, porque essa informação tá no Google. Você não, o que você tá dizendo pro público que ele não pode descobrir? Então, se a gente simplesmente falar, o primeiro foi esse, depois saiu esse e acabou com esse, a gente não tá falando nada novo. Exatamente. Então é muito mais interessante a gente explorar a psicologia dos filmes de zumbis e como eles evoluíram dentro do mundo do cinema, do que apenas falar, o primeiro filme de zumbi foi esse, nos anos 70 teve um legal, depois ficou ruim, depois... A gente vai fazer um pouco isso, mas quem quiser saber a lista completa de todos os filmes de zumbis já feitos, é melhor procurar na internet. Exatamente. Senão esse vídeo teria 4 horas e meia. Mas, assim, os zumbis eles começaram de maneira curiosa, porque Hollywood não sabia o que fazer com eles. Né, os monstros clássicos da Universal eram a Múmia, eram o Drácula, o monstro da Lagoa Negra, o monstro do Frankenstein, e os zumbis não. Eles não faziam parte dos monstros clássicos, e os primeiros zumbis não eram os zumbis que a gente está acostumado. Não, de jeito nenhum. Eles eram fruto da magia negra, do voodoo, tinha muito filme que retratava os zumbis haitianos, da cultura caribenha, e filmes também com problemas significativos de racismo. Sim, então, só fazer um apanhado rapidinho sobre a origem dos zumbis. O conceito do zumbi ele vem da cultura voodoo no Haiti. O Haiti ele foi ocupado pelos Estados Unidos em 1915, e aí com isso você teve vários americanos que foram para o Haiti para conhecer e estudar a cultura haitiana, e aí com isso você teve o contato dos americanos com a cultura voodoo, e que encantou muito, né, eles, e aí achou esse negócio místico. Pro cinema, e aí, exatamente, e aí não demorou para o conceito do voodoo ir pro cinema, e mais especificamente o conceito do zumbi. O que é o zumbi na cultura voodoo haitiana? É um ser que estava morto, e aí vem um feiticeiro que revive ele, e agora aquele zumbi vira um escravo daquele feiticeiro. Tem um filme pós-modernização dos zumbis que mexe com isso, que é com Bill Pullman. Não conheço. Agora eu devia ter pesquisado, não lembro o título, mas ele é dos anos 80, ele é considerado um filme de zumbi, mas é curioso porque é um filme de zumbi haitiano, de magia negra, depois que o Romero modernizou o gênero. Mas de fato, então, nos anos 30, 40 e 50, era outra coisa. Engana-se quem pensa que eram filmes B. Não eram filmes B, eram filmes experimentais. Filme B era... Plan 9 from Outer Space. Sim, era filmes do Ed Wood. E filmes de zumbi tinham diretores consagrados, atores consagrados, eles apenas não sabiam ainda o que fazer com aquele material. Exatamente. Aproveitando esse gancho que você falou, por exemplo, o que é considerado o primeiro filme de zumbi da história, que é White Zombie, o vilão é ninguém menos que o Bela Lugosi, o eterno Drácula. Então, pra mostrar que já tinha nomes de peso nesse primeiro filme de zumbi. White Zombie que faz algumas contextualizações interessantes, mas já demonstrava um pequeno problema aí de estereótipos
étnicos e raciais, que foi mais ou menos presente em todos os filmes dos anos 30 e 40. Começou a melhorar no final da década de 50. Sim. E aí, já que a gente tá aqui pra falar das alegorias, então, esses primeiros filmes, o que seria o medo representado pelos zumbis? Zumbis são escravos assassinos que vão matar a mulher branca indefesa. Exatamente. É o medo da cultura branca, católica, americana, tradicional, da cultura negra estrangeira, considerada por eles primitiva. Então é isso, é o medo da cultura primitiva de acabar com o modo de vida americano. White Zombie, só pra você ter noção, os protagonistas são 2 brancos americanos que vão se casar no Haiti, e aí você tem um cara lá que ele se apaixona pela noiva, e aí ele chama o Bela Lugosi, que é um feiticeiro que consegue criar zumbis, pra deixar a mulher branca ser uma zumbi e se casar com ele no lugar do noivo. Ou seja, é isso, é tipo, a cultura voodoo do Haiti vai roubar as nossas mulheres brancas. E foi uma maneira de disfarçar o racismo, né? Que o Hollywood sempre gostou, né? Enfim, racismo existe até hoje, claro que não com a mesma intensidade de antes, mas eles pensaram, gente, é uma coisa que existe, é enraizado no realismo, voodoo, cultura, então vamos brincar com isso. E aí eles são filmes ofensivos, inegavelmente ofensivos, mas eles têm a sua importância histórica. Well, surely you don't think she's alive in the hands of natives? Oh no, better dead than that. A gente estava falando também de grandes diretores. O Michael Curtiz dirigiu um filme que chama The Walking Dead, que não tem nada a ver com o The Walking Dead que todo mundo conhece, e ele dirigiu Casablanca. Então as pessoas falam, Danny Boyle dirigiu filme de zumbi, Peter Jackson dirigiu, pois é, Michael Curtiz também dirigiu filme de zumbi, mas é um filme de 36 e é um filme problemático em relação também aos estereótipos raciais. I thought you were my friend. You took my life. Well, I'm gonna take it again. Unless you got cat blood in you, no one's gonna bring you back this time. Come on! Ainda nessa primeira fase dos filmes de zumbi, você também tem alguns filmes que já começaram a surgir na final da década de 30 e início da década de 40. O que estava acontecendo? O medo do nazismo. O medo do nazismo, exatamente. E aí o que acontece? Por exemplo, você tem 2 filmes. Você tem King of the Zombies e Revenge of the Zombies, que são filmes nos quais os vilões são nazistas no Caribe. E aí pode, né? Acho que uma coisa que Hollywood tem carta verde pra fazer pro resto da vida é nazistas malvados. Exatamente. Nunca alguém vai reclamar de, mas você está estereotipando os nazistas malvados. Aí eu não tenho problema. Também não. Então já não é uma alegoria problemática como era a racista de antes, mas de qualquer forma retrata muito os medos da época. Então nesses filmes, um deles tem o vilão que ele é na verdade um espião criando zumbis pra pegar informações dos Estados Unidos, informação de guerra, entendeu? E o outro, você tem um vilão que é um cientista que ele tem uma linha direta telefônica com o Hitler e ele tá criando pro Hitler um exército de zumbis pra usar na Segunda Guerra Mundial. Então, mais uma vez você tem aí o contexto histórico influenciando os medos retratados nos filmes de zumbi. E é curioso de ver como desde a origem os zumbis de certa forma são usados dentro do que estava acontecendo socialmente. Isso sumiu um pouquinho nos anos 50, foi a década mais ausente para filmes de zumbis. Nos anos 60 eles voltaram com força, no final da década foi quando eles se tornaram os zumbis que a gente conhece, mas antes disso a gente tem 2 filmes que foram instrumentais para isso. Você lembra da Hammer? Hammer era uma produtora britânica. Era uma produtora que fazia uns filmes de terror bem arrastado. Essa palavra irrita, né? Arrastado. Mas eram filmes lentos, eram filmes sem pressa. Mas eles fizeram um chamado The Plague of the Zombies. Embora não tinha aquela coisa da massa dos zumbis e querendo comer carne, eles já pareciam os zumbis que você... Era uma maquiagem bem precária, mas eles já lembravam os zumbis que o mundo passou a conhecer. E também tem o filme do Vincent Price, The Last Man on Earth. Esse filme, aliás, ele tem várias versões, mas a primeira, que ele é o único cara que sobreviveu a um vírus, ele lembra muito A Noite dos Mortos-Vivos, deve muito a esse filme. Depois eles fizeram uma versão com Charlton Heston, que é um horror. Não vi essa versão. Aí os zumbis, eles são pessoas fazem parte de um culto, que usam uns mantos, é terrível. E depois virou o filme do Will Smith, que as pessoas debatem até hoje se aquelas criaturas são zumbis ou se... Vampiros não são. Não. Quer dizer, elas não podem andar no sol, então tem um quê vampiresco ali, mas elas também voam praticamente. Então, mas enfim, foi o filme que o Romero deve ter assistido e falado, E aí chegamos a George Romero, o mestre dos zumbis. O que ele fez? Em 1968 ele dirigiu um filme que depois virou domínio público, então ele foi refeito muito mais vezes do que merecia, chamado
A Noite dos Mortos-Vivos, ou Night of the Living Dead, acho que foram $140 mil, um filme bem barato pra época, e foi a primeira vez onde o mundo viu os zumbis como o novo monstro. Não era mais uma magia negra, não era mais uma alegoria ao nazismo, era um monstro no mesmo nível dos vampiros, tão ameaçador quanto. As pessoas ainda não sabiam como assimilar aquilo, quais seriam os medos psicológicos envolvidos, que era uma coisa nova, mas o mundo ficou aterrorizado. E é uma história muito simples, é uma casa, tem dois personagens essencialmente, outros secundários, mas tem o Ben e a Barbara, que estão presos numa casa, pessoas começam a comer outras pessoas sem explicação, e eles estão trancados lá e os zumbis estão chegando, e é basicamente isso. E mudou tudo, porque as pessoas falaram, uau! O monstro é uma pessoa. O monstro, ele é o seu vizinho. Sim, igualzinho. E eu acho que é isso. Até a maquiagem era muito pouca. Hoje em dia, os zumbis, eles estão todos... negócio super, naquela época não tinha nada. Era um sanguinho aqui, era uma... Mas tanto que o primeiro zumbi demora pra Barbara reconhecer na cena do cemitério que ele era um zumbi. Sim. Ele parece só um velhinho. Chegando, sim. Aliás, aquele zumbi... Nossa senhora, aquele me assustou. Sim, eu vi criança ele é aqui. horrível, sim. Essa foi a primeira grande mudança. O grande vilão agora, ele é outra pessoa, mas não é a diferença disso para um serial killer, por exemplo, é que ele não tem uma grande capacidade de raciocínio. Exato, ele sabe que ele quer uma coisa, ele quer comer a sua carne. E não dá para dialogar com ele. No filme do Jason, você ainda pode falar, não, por favor, me deixa em paz. Os zumbis não tem isso. E aí, claro, o Romero, sendo o gênio que foi, achou maneiras de injetar comentários sociais e outras alegorias a seus filmes. O primeiro, A Noite dos Mortos-Vivos, é sobre a paranoia da Guerra Fria. Então, será que são os soviéticos que mandaram? O que está acontecendo? Paranoia em geral, né? Eles escutando no rádio e ninguém tem informação sobre o que são esses monstros. E ele criou uma coisa nova. O mundo inteiro passou a prestar atenção. Demorou 10 anos para ele fazer mais um, que foi... Pra mim, a obra-prima dele. Fantástico, é o meu favorito dele. Despertar dos Mortos, sim. Dawn of the Dead, que quando foi refeito virou madrugada. Eu não entendo essas coisas de adaptação de título. E aí ele claramente fala sobre o consumismo. O filme se passa num shopping, os zumbis mesmo, depois de zumbificados, ficam andando no shopping porque é o que eles lembram. Então ele tá falando da cultura norte-americana de consumir o tempo inteiro. Sim, eu acho que é genial que tem uma parte, quando eles estão andando lá pelo shopping, aí tem um personagem que tá comentando isso, ele tipo, porque esse lugar era um lugar muito importante quando eles estavam vivos. Assim. Eles voltam pra fazer o que eles lembram. Exatamente. Eles retêm, foi a primeira vez que ele começou a explorar até onde ia a memória dos zumbis, coisa que ele fez muito nos 2 filmes seguintes. O próximo foi Dia dos Mortos, que se passa num bunker, e aí a crítica social é muito clara. Hoje eu vi gente falando que é um filme sobre esquerda versus direita, que é um stretch, né? Mas hoje em dia tudo é esquerda versus direita, também. Mas é claramente sobre a visão militar contra a visão científica. Exatamente. Você tem, por exemplo, Bub, que é fantástico. Que é o melhor zumbi de todos os tempos. Quem falar qualquer outro zumbi tá errado, isso não está apto a debate. E o cientista começa a ensinar, ele começa a botar o Walkman, e ele lembra da música, e ele faz a saudação militar, e você vê que há um pouco da humanidade dele lá. Sim. E o militar, ele quer matar todo mundo. Sim. Então, é um filme que claramente trabalha esses aspectos. Claro que dentro de tudo isso, tem o gore do Tom Savini, né? Aquela coisa da tripa. Isso também era uma novidade, né? Em Noite dos Mortos-Vivos você ainda vê pouco, mas a partir de Despertar dos Mortos, tem umas cenas quando abre, puxa, é uma coisa linda. O cara saindo do caminhão, sendo puxado pra fora do caminhão nesse filme. Eu falo que esses filmes, eu costumo falar que esses filmes funcionam a nível de gore, a nível de entretenimento, de horror, de nicho puro, mas eles funcionam também para quem quiser pensar. Sim. E o último filme, não é o último do Romero, mas onde ele trabalhou uma alegoria clara, foi Terra dos Mortos, sim. Land of the Dead, onde é claramente a questão da diferença de classes. Há uma cidadezinha protegida dos zumbis, onde só os milionários podem viver, o resto da população fica fora do muro, onde é muito mais perigoso. Não é tão bom quanto os seus primeiros 3 filmes, mas ainda tem algo a dizer. Depois ele foi fazer Diário dos Mortos, Ilha dos Mortos, e aí eu acho que ele tava só querendo ganhar dinheiro, porque já não são filmes que tem muito a dizer fora mais zumbis do Romero. Diário dos Mortos foi uma tentativa dele de explorar
a nova onda do found footage. Sim. Né? Mas aí REC fez isso muito melhor. Então, nós temos os zumbis pré-Romero e o que o Romero fez nas décadas de 60, 70 e 80. Sim. E bom, a gente já falou então dessas principais fases primeiras, né, dos filmes de zumbi, essas alegorias, então, da década de 50 até o Romero com os anos 80, mas ainda tem muita coisa pela frente e a gente vai deixar para falar sobre a retomada do gênero no vídeo que vai no canal do Thiago. Então, já aproveita, se inscreve lá no canal do Thiago e vai lá conferir a segunda parte dessa discussão, que tá muito legal. E é isso, Thiago, muito obrigado por estar aqui no Entre Planos. Finalmente, eu acho que o pessoal... a collab está feita. Está feita. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Eu também, tá bem Tava legal. muito ansioso para gravar com você. E é isso, galera. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima sessão.